Fala assombrados, eu sou o Matheus do blog assombrado.com.br e nesse especial nós vamos falar do supervulcão de Yellowstone. Solta a vinheta, Ana! Assombrados, Matheus na área trazendo aqui mais um especial para vocês. Estou mudando aqui um pouco o foco do canal, né? Minha área, como vocês devem ter visto, eu acabei com o Jornal Assombrado, vou acabar com um monte de vídeo soltar, vou focar mais em fazer alguns vídeos mais trabalhados. E para começar eu resolvi falar aqui de Yellowstone, que é um tema que faz tempo que eu quero fazer especial sobre esse assunto. Por que é interessante saber disso? Porque ele é uma ameaça real para a humanidade. Você fica preocupado com os asteroides que podem se chocar com o planeta Terra? Pois saiba que para muitos cientistas a maior ameaça para a gente é o supervulcão de Yellowstone, que quando ele explodir, meu amigo, vai ser uma hecatombe. Os Estados Unidos já eram, e aí boa parte do mundo vai ficar anos aí sofrendo, milhões de pessoas vão morrer. E sabe o que mais? Ele explode a cada mais ou menos 600 mil anos. E sabe quanto tempo faz que teve a última explosão? 640 mil anos. Então, meu amiguinho, tá na hora, hein? Vamos então falar nesse especial aqui do Parque Nacional de Yellowstone, do supervulcão. Vou falar os planos aí que tem para a catástrofe não acontecer. Vou mostrar incidentes estranhos que aconteceram ali, registrados pela webcam do parque, como uma esfera que vem e explode, um triângulo luminoso, muito mais. Muito interessante esses vídeos aqui. E eu tenho certeza que você vai gostar muito desse especial, que é um tema aí que muitos de vocês acabam desconhecendo. Antes de começar, chegaram muitos produtos novos na loja Assombrada. Sim, chegaram algumas luminárias novas. Luminária aqui sem fio, ó, como por exemplo essa aqui do lobisomem. Olha aqui que bonita, olha, vermelha. Olha como é que ela fica aí quando é acesa no escuro. Essa daí também chegou, a luminária aqui da ET no Tubo. ET no Tubo chama essa luminária aqui. Bem bonita e diferente. Você tá vendo aí ela no escuro? Porque aqui, ó, ela não aparece totalmente por causa do chroma key. Ela é verde, né? Então você viu ela brilhando no escuro. Corre lá comprar adquirir a sua luminária. Já vai com a bateria, tá? Então um produto muito bom, um produto de qualidade. Tenho certeza que você vai gostar. Tô dando um desconto? Tô. Vou dar um cupom de 10% de desconto. Escreve aí Yellowstone. É assim que escreve, olha aqui embaixo. Yellowstone, que você vai ganhar 10% de desconto. Adquirir esse ou qualquer outro produto da loja Assombrada. E confira também as outras novidades. Então, assombrados, vamos começar esse especial de onde? Vamos começar do início! O Parque Nacional de Yellowstone. Galera, o Parque Nacional de Yellowstone é um parque aí americano. Aliás, é o primeiro parque nacional do mundo que foi criado aí em 1º de março de 1872 e cobre uma gigantesca área aí, pegando os estados do Wyoming, Montana e Idaho. O parque tem uma grande variedade de vida selvagem, na qual inclui-se ursos, lobos, bisão, alce e outros animais, aí, grandes mamíferos. E além disso, ele também tem ali as fontes termais. Ele é famoso pelos seus geysers, ou geysers, né? Vamos ver o que a galera fala. Os seus grandes geysers, sendo o mais famoso aí o Old Faithful, que ele é programado, a galera se reúne aí ao redor dele, senta e espera ele jorrar água aí a 30 ou até 50 metros de altura. As explosões aí de água ocorrem a aproximadamente 90 minutos. Você tá vendo aí também imagens aí de piscinas fumegantes, fumarolas, poças. Essas colorações mudam por causa das bactérias que estão ali na água. Aliás, mais da metade dos geysers do mundo estão ali no Parque Nacional de Yellowstone. É uma grande atração, né? Você vê aquela coluna de água sendo jorrada para cima. Nesse daí, o Old Faithful, que você tá vendo as imagens aí. Tem o hotel ali ao redor, é o maior hotel de madeira do mundo, feito de pinheiro ali. Galera se reúne para ver esse evento. É um símbolo americano esse geyser aí, né? O Old Faithful. Tem inclusive uma webcam instalada ali, que fica monitorando aí esse geyser, e eu vou mostrar essa webcam que ela capturou incidentes interessantes para vocês mais para frente, tá? Tem também o cachoeira, o lago Yellowstone, é muito bonito, é aquelas paisagens que deixam a gente, ó, de boca aberta. Inclusive eu recomendo para vocês assistir um vídeo que eu vou deixar na descrição aqui, que ele não pode ser incorporado lá na postagem que eu fiz no blog, do Yellowstone visto de cima. É simplesmente fantástico, vocês têm que assistir porque são imagens assim embasbacantes.
Mas vamos continuar aqui, porque nós vamos falar aqui de uma coisa ruim, um lado ruim desse parque. O supervulcão de Yellowstone. Yellowstone, o primeiro parque nacional dos Estados Unidos, e lar de um dos maiores vulcões do mundo. Sob os belos geysers e cachoeiras, uma erupção 1000 vezes maior do que qualquer outra na história humana está à espreita. Já aconteceu antes. Menos de 1 milhão de anos atrás, devastou mais da metade do continente e pode acontecer outra vez. E não apenas uma, mas uma série de erupções monstruosas, 1 milhão de vezes mais letais do que a bomba atômica. Destruirá milhares de quilômetros quadrados de terras e causará incontáveis mortes no noroeste americano. O supervulcão de Yellowstone. Então você viu que bonito ali os geysers, né, as fontes termais e tudo mais? Sabe por que elas existem? Porque ali embaixo do Parque Nacional de Yellowstone existe uma grande câmara de magma chamada de caldeira. E tem milhões e milhões e milhões e milhões ali de litros de magma que estão enchendo essa caldeira, fazendo uma pressão enorme. E uma hora essa pressão vai ser tão forte que vai acabar explodindo. Mas é uma explosão colossal, porque essa caldeira ela tem de 70 a 90 km por 30. Então é imensa a caldeira. Até 90 quilômetros é a caldeira do Yellowstone. Não é que nem um vulcão que você vê assim, a parte assim, um cone, né, e lá em cima um buraquinho. Essa daí você só consegue ver aí do espaço, é realmente grande. E quando explode, você já imagina a explosão grandiosa que vai acontecer. A história é a seguinte, muito antes de haver presença humana em Yellowstone, uma grande erupção vulcânica ejetou um volume imenso de cinza vulcânica que cobriu todo o oeste dos Estados Unidos, a maioria do centro-oeste e o norte do México e algumas áreas da costa leste do Oceano Pacífico. Essa erupção foi muito maior do que a famosa aí do Monte Santa Helena, que aconteceu em 1980. E ela deixou uma caldeira vulcânica de 70 por 30 quilômetros assentada sobre uma câmara magmática. E Yellowstone então registrou 3 grandes eventos aí, 3 grandes erupções nos últimos 2,2 milhões de anos. O último dos quais aconteceu 640 mil anos atrás. A diferença dos vulcões convencionais com a cratera no topo de uma montanha, a do Yellowstone é tão grande que só pode ser vista do alto. Essa é a borda de uma monstruosa cratera chamada Caldeira, que caiu na câmara de magma na última supererupção. É tão grande que poderia conter a cidade de Los Angeles. E essa é apenas a última de 3 imensas caldeiras formadas nos últimos 2 milhões de anos. A mais recente, chamada Rio de Lava, ocorreu há 640 mil anos. Inclusive, essas 3 erupções foram as maiores que aconteceram no planeta Terra nesse período de tempo e causaram enormes mudanças no continente ali norte-americano e também no planeta Terra no geral. A Terra tem pelo menos 20 supervulcões conhecidos e grandes erupções ocorrem uma vez aí mais ou menos a cada 100 mil anos. Aliás, os supervulcões são aí para cientistas, para a NASA, uma ameaça aí muito mais concreta e real à humanidade do que os asteroides. Eu já falei diversas vezes aqui dos asteroides, né? Tem os projetos que monitoram o céu ali e focam em asteroides grandes que realmente podem aí aniquilar a humanidade. Não tem nenhum aí em rota de colisão com o nosso planeta até o momento que foi descoberto. O que acontece é que às vezes entra um asteroide um pouco menor aqui no planeta e causa algo aí, uma devastação local, vamos dizer assim. Agora, essa daí de supervulcão de Yellowstone ou os outros que existem são uma ameaça real aqui para o nosso planeta, porque eles estão aqui no planeta e uma hora eles vão, pá, explodir. E qual é a grande ameaça? Eles vão mudar o clima na Terra, gerando aí uma grande fome, e é a fome que vai matar a humanidade, milhões de pessoas. O que aconteceria se Yellowstone entrasse em erupção? Galera, vamos pensar o seguinte, o que aconteceria se esse vulcão entrasse em erupção? Quais seriam os primeiros sinais? Primeiramente, a gente ia começar a ver uma elevação ali da área do parque, o chão ali do Yellowstone começaria a subir. Também veríamos aí um aumento nas fontes termais e também nos geysers, eles se tornariam mais fortes e muito mais ácidos.
De repente, começariam a brotar o quê? Magma dessas rachaduras, e daí, meu amigo, o negócio vai pegar. Então é melhor você sair correndo dali, porque uma área de 160 km, um raio de 160 km, vai ser devastado. Quem tiver nessa raio de 160 km vai morrer. E quando ali uma explosão irromper ali, as cinzas vão chegar a 25 km de altura. Só para você ter noção, o avião aí comercial, que você pega um voo de uma cidade para outra, voa entre 9 mil e 11 mil metros de altura, ou seja, 9 e 11 quilômetros. As cinzas desses vão chegar a 25 quilômetros de altura e serão toneladas e mais toneladas de cinza que serão expelidas. Só que essa é somente uma explosão. Depois de uns dias viriam outra explosão, outra e outra e outra, seria uma explosão em cima de explosão, 2 semanas aí, explodindo o vulcão e jogando material aí piroclástico, varrendo tudo que tem no chão, né? A cinza misturada com a lama ali com água, a velocidades muito rápidas, cinza pro céu, seria, olha, uma destruição incrível. Estima-se que 87 mil pessoas seriam mortas imediatamente num raio de 160 quilômetros. Galera, 87 mil pessoas mortas na hora que começar a explodir num raio de 160 quilômetros. E olha isso, 2/3 dos Estados Unidos ficariam inabitáveis por causa das cinzas que cairiam ali. Então, mudaria completamente aí os Estados Unidos. Eu vou agora falar para vocês aqui como seria se ele entrasse erupção desde o início, o que aconteceria com os Estados Unidos, tá? Vamos acompanhar aqui. O primeiro indício da erupção do Yellowstone é um estrondo subterrâneo causado por dezenas de pequenos terremotos. O chão começa a se elevar devido à pressão do magma e da água e gases quentes, que nem eu falei. Vai começar a elevar o parque ali, o chão do parque. Os tremores aumentam de intensidade, espalhando-se pela borda da caldeira. Todos os turistas que estiverem ali, todo mundo vai ter que evacuar do parque. E é bom você sair rápido se for um dos milhões de turistas que visitam o parque anualmente. As autoridades enviam alertas aí num raio de 160 quilômetros, que é onde vai ser tudo destruído, aniquilado. Existem cidades aí nessa região, cidades com dezenas de milhares de habitantes, como Bozeman, aí em Montana, e Cody, no Wyoming. E elas se preparam para o pior. Todo o parque surgem novas rachaduras no solo que liberam aí grandes geysers, que são jatos de água quente que se elevam a dezenas de metros de altura. A lava começa a surgir dessas rachaduras na superfície e então vapor e cinzas explodem e se elevam a dezenas de metros na atmosfera. Mas em vez de aliviar a pressão, esses gases aí que escapam aceleram a erupção. A rocha derretida com temperaturas de até 600 graus Celsius chega à superfície. Então, vem um furacão aí de cinzas de fluxo piroclástico que correm pela região a 150 km por hora. O céu, galera, começa a ficar escuro porque a nuvem de cinza começa aí a tapar o sol. Então ocorre uma segunda erupção do outro lado da caldeira e depois mais outra e mais outras. Então não é uma simples erupção vulcânica, mas a explosão de um supervulcão. O fenômeno se torna a maior erupção já vista pelo homem. O gigantesco caldeirão de magma expele centenas de toneladas de rocha derretida que atinge dezenas de metros de altura, enquanto vários outros vulcões continuam a entrar em erupção. Cinzas e escombros incandescentes destroem tudo em seu caminho. Quase 400 mil pessoas correm risco de morte. O que era um dia de sol vira aí uma noite escura. E esse monte de cinza vulcânica que foi expelida começa a cair, né? E aí vai pesando sobre o teto das casas, das construções, e as construções começam a colapsar, matando aí mais milhares de pessoas. O tráfego aéreo é interrompido quando a nuvem de cinzas atinge a atmosfera superior, e agora vai ter início aí a fase mais mortal da erupção, que é o quê? A inalação das cinzas. A cinza tem um formato ali todo cheio de arestas, né, de pontas, e essas pontas acabam aí lesionando o nosso pulmão, nos levando à morte. Mas a gente pode usar máscara, concorda? É só usar máscara, Matheus. Sim, concordo, mas os animais não usam máscara. Então o que aconteceu? Os rebanhos iam inalar aquela cinza e aquilo lá ia acabar matando os animais. Os animais iam morrer, a cinza cai em cima do que? Da plantação, matando a plantação. A cinza vulcânica é estéril, então você não ia conseguir plantar em cima imediatamente. Ia matar o que já tinha e depois você não ia poder plantar em cima. E aí dá início ao quê? Uma grande fome, porque você não tem mais os animais. Você não tem a plantação, lembrando que os Estados Unidos produzem boa parte da comida para o mundo, tá? Eles são considerados um dos celeiros do mundo.
Então, muita gente ia morrer de fome. Esse período ia se estender por provavelmente 6 anos. E provavelmente durante 6 anos é que as partículas ficariam aí no ar, bloqueando parcialmente a luz do Sol. Então, meu amigo, seria um período nebuloso, principalmente para os Estados Unidos, que iriam aí passar por uma transformação gigantesca, mas também para o planeta Terra como um todo, tá? Milhares de pessoas morreriam também no planeta devido à inalação das cinzas vulcânicas que se espalhariam e também pela fome, né? Porque não ia ser produzido mais comida suficiente. Inclusive a ONU estima que se acontecer algo e parar de produzir comida, toda a comida do mundo estocada daria para 74 dias. Agora, se você fosse uma daquelas pessoas que comprasse os kits que tem lá nos Estados Unidos, que eu já falei ali, num Minuto Assombrado, que a galera compra kit que vem 500 latas aí de comida que dura aí para 4 anos para uma pessoa, você poderia sobreviver tranquilamente. Resumindo, serão tempos difíceis que vão demorar um tempão para passar. A humanidade ia ser extinta? Não ia ser extinta, tá? Mas a gente ia passar por um perrengue bem grande. Então você teve noção aí do perigo real que representa essa erupção. Lembrando que o vulcão já explodiu 2 milhões de anos atrás, 1 milhão e 200 mil anos atrás e 640 mil anos atrás. E eles acreditam que está na hora dele explodir novamente, por isso que ele é muito monitorado. 2,5 trilhões de toneladas de cinzas vulcânicas foram dispersas pelo vento e cobriram 5.000 quilômetros quadrados de planícies, destruindo parte da vegetação do continente. As partículas mais leves continuaram na atmosfera durante mais de um ano, fazendo as temperaturas despencar no hemisfério. 5 graus bastaram para eliminar boa parte da vegetação tropical do planeta. No ano seguinte, animais morreram de fome enquanto as cinzas continuavam a bloquear o Sol. O planeta levou anos para se recuperar, para que a luz do Sol chegasse à superfície da Terra, para que as plantas brotassem através das cinzas, para que os animais repovoassem o continente. A erupção do vulcão de Yellowstone, há 640 mil anos, mudou a face da América do Norte. Vários terremotos em fevereiro de 2018. Galera, como eu disse, o pessoal monitora para valer o Yellowstone, né? Porque eles têm que ver se aquilo vai entrar em erupção, para evacuar as pessoas e se preparar para o pior. Então tem 29 sismógrafos ali e é normal acontecer terremotos. Ali é uma área geologicamente muito ativa. Você está vendo na sua tela aí os dados de um sismógrafo, de um desses sismógrafos, mostrando o dia típico de Yellowstone. Só que aí lá no meio de fevereiro começou a ter vários terremotos. Olha essa outra imagem aqui. O sismógrafo como endoideceu, e não só esse, tá? Mas como a grande maioria dos 29 outros sismógrafos. E você viu que um dos primeiros sinais de que vai entrar erupção são aí terremotos. Será que está acontecendo alguma coisa ali em Yellowstone? Quem entende do assunto disse que não precisa se preocupar, mas a gente fica aqui meio preocupadinho, né? Planos da NASA para evitar a explosão. Galera, a NASA tem um plano para evitar que ocorra essa catástrofe, sabia? Ela bolou 2 planos, aliás. O primeiro é o quê? Você tem que resfriar ali a caldeira, a câmara de magma. Você injeta água ali e essa água vai resfriando como um radiador, aí resfria o motor do carro, né? Passando a água ali. Então você ingere água dentro da câmara e aí ela vai resfriar, então nunca vai ter a pressão suficiente para explodir. Só tem um pequeno problema, galera. Nós estamos com falta d'água praticamente, né? Então o pessoal não ia gostar nada de ver milhões de litros d'água sendo jogada ali num buraco para resfriar. Tá faltando água em vários locais. Então a NASA teve que pensar em um plano B. E o plano B é o quê? Cavar um túnel, um buracão, melhor dizendo, de 10 quilômetros de profundidade e bombear água dentro desse buraco. A água faria um ciclo, você bombearia a água, ela subiria novamente. Essa água, então, resfriaria a caldeira, evitando que entrasse em erupção. E tem até um fator positivo, porque poderia vender a energia, essa água aí, poderia vender essa energia a 10 centavos o quilowatt. O que é muito barato, né? Então olha que interessante, você soluciona o problema ali e tem energia ali disponível por milhares e milhares de anos para os arredores do parque, vindo aí desta bomba. O problema é caro,
3,46 bilhões de dólares e provavelmente aí quem idealizou nunca vai ver ser feito isso daí, nunca deve sair do papel. Ou será que sai do papel? Porque a galera diz o seguinte, quando começou a falar que os terremotos eram uma ameaça, que tinha que se preparar, todo mundo riu na hora, mas depois começaram a levar a sério e hoje estão desenvolvendo, existem aí vários projetos de como desviar um asteroide que possivelmente viesse em colisão com a Terra. Até falei esses tempos atrás do veículo Hummer, vocês lembram do Hummer? Que vai em direção ao asteroide, dependendo do tamanho pode explodir uma bomba atômica ou bate nele mesmo para desviar a sua trajetória. Então, o que parece uma loucura hoje, que é cavar o túnel de 10 km para resfriar a câmara do Yellowstone, pode no futuro tornar-se aí uma coisa que realmente vai sair do papel. Algo estranho aconteceu em Yellowstone. Galera, nesse mês de abril de 2018, que é quando eu tô gravando aqui, foi publicado aí na internet 2 vídeos de algo muito estranho que aconteceu em Yellowstone. Como eu disse, existem algumas webcams instaladas ali no parque. Uma delas fica ali gravando, registrando o geyser Old Faithful, que é o mais famoso dos geysers, né? O mais também regulado, a cada 90 minutos praticamente, ele joga ali aquela coluna de água. Então você pode entrar na webcam e aí eles vão falar, olha, ele vai aproximadamente daqui tantos minutos que ele vai começar aí o espetáculo, vai sair a água. E é muito interessante aí você ficar acompanhando. E a sua webcam registrou 2 coisas interessantes no dia 21 e 22 de abril. Vamos ver esse vídeo aqui do dia 21 de abril. Você está vendo aí a hora, aproximadamente 23 horas e 25 minutos no horário local, quando um carro com guardas florestais chega ao local ali e em seguida mostra os guardas apontando para alguma coisa no chão. Eles não sabiam o que era alguma coisa, depois descobriu-se que era um corpo, um ser humano ali tinha falecido naquele local. Então eles foram lá averiguar. Pegaram, recolheram o corpo provavelmente e foram embora. Só que você vê aí que por volta das 10 minutos depois, 23 horas e 45 minutos, 10 minutos depois que os guardas foram embora, um ponto vem em direção à webcam e explode ali na frente da webcam e cai no chão. A webcam vira assim pro outro lado e não foca no que está acontecendo. O que será que é esse ponto aí que explodiu? Que coisa bizarra e esquisita, né? Lembrando o seguinte, tá? Na frente desse geyser aí, você tá vendo essa imagem aí, fica um local onde as pessoas sentam para esperar o geyser, para ver o geyser, e tem um hotelzão atrás, outro hotel, um grande estacionamento, então tem bastante circulação de gente, não é um local isolado. A segunda filmagem foi no dia seguinte, e mostra ali à noite um objeto ali no céu, um pilar de luz também, que aparece do lado esquerdo da tela, e uma forma de um triângulo branco, que começa ali a mudar de forma um pouco, e em seguida aparece uma bolha translúcida que sai da esquerda e se move para onde estava ali aquele triângulo branco. Depois de alguns minutos, essa forma branca, ela começa a se mover para baixo até que desaparece atrás do monte. Aterrissando aí, acredito-se, em alguma linha das árvores, não se sabe. E logo depois disso, o que acontece? Um helicóptero passa, e o helicóptero estava procurando algo, já que a luz de busca ali, que fica focada embaixo ali, estava ligada. E ele estava também em baixa altitude. Viu esses 2 vídeos? Que coisa esquisita, registradas pela webcam? O que será que é aquela coisa que explodiu na frente da webcam? Aquela forma triangular que mudou ali de forma, desapareceu e o helicóptero apareceu depois ali. O que é isso aí, galera? Visite o Parque Nacional de Yellowstone. Galera, não tem aí no momento aí nada indicando que ele vai explodir, tá? Pode ficar calmo, eu só estou falando se ele explodir, o que vai acontecer. Então você pode ir lá visitar, faça que nem as milhões de pessoas que vão lá. Eu mesmo, se eu tivesse a oportunidade, a chance, eu iria sem o menor sombra de dúvidas. Você pode entrar por 5 entradas no parque, tá? São 5 entradas. Só a entrada norte que fica aberta o ano inteiro para você ir de carro, as outras 4 entradas, por causa aí das estações do ano, elas fecham e abrem em períodos distintos, então consulta o site oficial para saber quanto. E o preço aqui, no site está o preço de 2014, mas eu acredito que não deve variar muito aqui em 2018. Está dizendo que é 25 dólares, né? Ou cerca de 90 reais um veículo particular, não comercial, motocicleta ou snowmobile no inverno é 20 doletas, e 12 doletas aí, visitantes de 16 anos ou mais entrando a pé, de bicicleta, de esqui ou qualquer coisa que seja. Então, os valores aí não são tão caros aí para os americanos, né? Pra gente já pesa um pouco, quase 100 reais, mas dá para visitar tranquilamente. Vai lá,
Depende da estação do ano, você vai ver uma coisa diferente. É um negócio magnífico. Como eu disse, assiste lá o Yellowstone Visto do Céu, que você vai ficar de queixo caído. Minha prima foi recentemente lá, passeou, ela mostrou fotos incríveis do local. Conclusão. Galera, o perigo é real. O supervulcão existe. Ele está sendo sempre monitorado. Então vamos ficar aí atentos, porque a questão não é quando ocorrer, porque eles sabem que vai acontecer a explosão uma hora, tá? Mas quando aconteceu, como eu mostrei, vai mudar os Estados Unidos, mas principalmente aí também o planeta inteiro. Milhões de pessoas vão morrer de fome. É um negócio aí que tem que pensar se pode deter. O plano já tem da NASA. Custa caro? Custa, mas você vai salvar aí, principalmente os americanos, né? Vai salvar o seu país e vai salvar aí a vida aí do planeta, muitas pessoas ao redor do planeta Terra. É um perigo real e temos que ficar atentos. Lembrando que existem aí por volta de 20 supervulcões ao redor do planeta e Yellowstone é o maior deles. Sobre é isso aí, espero que tenham gostado de conhecer a história do supervulcão de Yellowstone. Tem uma matéria bonitona lá no blog para você ler e se aprofundar. Não esqueça das luminárias, tá? Que estão disponíveis aqui para você. Vai lá e garante a sua. Use esse cupom de desconto. Se gostou, deixa o joinha, comenta aí. Um grande abraço e tchau!